Shalom, shalom, amados. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a ceia do Senhor, né? Nós estamos aqui corrigindo algumas coisas, né? E estabelecendo outras. Quero ler aqui em João 6, do 25 ao 59. A palavra do Senhor diz assim: o tema aqui na Bíblia é Yeshua, o pão da vida. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? E Yeshua respondeu: A verdade é que vocês estão me procurando não porque viram sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o selo de aprovação. Então lhe perguntaram: O que precisamos fazer para realizar as obras do Eterno? E Yeshua respondeu: A obra de Deus, o Eterno, é esta: crer naquele que ele enviou. Então lhe perguntaram: Qual sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito. Ele lhes deu a comer pão dos céus. Declarou-lhe Yeshua: Digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão do eterno é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Yeshua declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu lhes disse, vocês me virão, mas ainda não creem. Todo me viram, mas ainda não creem. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei, pois desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Com isso, os judeus começaram a criticar Yeshua, porque dissera: Eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: Este não é Yeshua, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como ele pode dizer: Desci do céu? Respondeu Yeshua: Parem de criticar. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus, o Eterno. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Ninguém viu o Pai a não ser aquele que vem de Deus, o Eterno. Somente ele viu o Pai. Asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exatamente entre si: como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? E Yeshua lhes disse: Eu lhes digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beber o seu sangue, não terão vida em si mesmo. Todo aquele que comer a minha carne e que beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. E outro texto agora.
É, na ceia, nós fazemos duas alianças. O suco, que simboliza o sangue de Cristo, que diz ao mundo espiritual que estamos em Cristo e Ele em nós. E a segunda aliança fazemos com os irmãos através do corpo simbolizado pelo pão. Nós vamos pedir ao Espírito Santo para que ele tire, né, todas as filosofias, todos os sofismas que se criaram em nossa mente e a falta de disciplina que nós temos, né, que pedir perdão ao Senhor, porque nós aprendemos com pessoas e não conferimos na palavra, não buscamos ler a palavra, porque a Bíblia, ela própria, se interpreta. Então, quando eu quero entender um assunto, eu busco ele, né? No caso da ceia, para eu entender, eu vou buscando lá da Páscoa, né? Até chegar nos nossos dias. Então, eu vou buscando construir esse entendimento. A Páscoa é uma coisa, que é feita uma vez por ano, e a ceia é outra coisa, né? E nós aprendemos, né? Na igreja que seja, nós aprendemos esse simbolismo aqui. Então, o sangue é a minha ligação com Cristo, com Yeshua. E também é com os irmãos, né? Então, é a segunda aliança é com os irmãos, que é através do pão. Muitas vezes existe debates onde vai dizer quem é batizado pode participar da ceia, quem não é batizado não pode participar da ceia. Eu não quero entrar nesse mérito dessa discussão aqui. Eu aprendi, né, de uma forma e até hoje eu não vi assim muita coisa na palavra que dá embasamento para você dizer que não que uma pessoa que não é batizada toma ceia. Eu vou passar da forma que eu aprendi. Se eu batizo nas águas, simboliza o meu enxerto em Cristo, eu ser enxertada em Cristo. Se é um simbolismo, se é uma verdade que no mundo espiritual eu estou sendo colocada, eu estou sendo unida a Cristo, então é real que eu também participe da ceia pós-batismo. A não ser que eu creia que o batismo é apenas um simbolismo, que ele não tem nenhum sentido espiritual. Mas se eu creio que o batismo me une a Cristo, então logo eu tenho que participar da ceia após eu ser batizado. Por quê? Quando eu recebo uma pregação, quando eu recebo uma instrução da palavra clara, objetiva, profunda, e eu entendo e creio, eu já vou externalizar tudo aquilo. Então, o batismo é algo que já aconteceu dentro de mim e imediatamente que eu criei, que eu aprendi, que eu entendi, eu já vou batizar. E, consequentemente, eu participo da ceia. E muitos acham que se eu participar da ceia, porque eu fiquei com raiva, porque eu tive um problema, porque eu xinguei, ou porque eu fiz isso, ou porque eu fiz aquilo, e se eu não participar, não contamina o corpo. Mas, a partir do momento que você foi unido a Cristo pelo batismo, não tem como, só na hora de celebrar a ceia, você desconectar do corpo para não atingir os outros. Quando diz que a segunda aliança é feita pelo pão, que é o corpo de Cristo, né? E ali eu vou estar recebendo a vida, não só eu, mas como todos que estão interligados na face da terra, recebe a vida de Deus, independente do dia que eu estou participando ou não, o meu pecado vai contaminar e enfraquecer e adoecer os meus irmãos, os fracos. Então, sempre quando nós sabemos não, quando nós já temos essa consciência que nós estamos unidos a Cristo, nós vivemos uma vida constante
de arrependimento, de buscar ser convencido do pecado, fazer uma análise de como está a minha vida, não só chegar na hora e realmente ir ali e pedir perdão porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não, a nossa vida de santidade, ela tem que ser constante. Ela é uma prática todos os dias. Então eu não posso esperar por esse momento. Eu preciso entender que a partir do momento que eu criei em Yeshua e eu me batizei, eu estou unida a Ele. Eu sou o corpo de Cristo. Eu faço parte, eu completo esse corpo. Então tudo está ligado da mesma forma que se um recebe uma bênção, se um recebe uma vitória, uma cura, todo o corpo recebe, porque nós estamos ali interligados. E a vida do eterno corre, ela vem da cabeça e ela desce para o corpo e ela corre sobre todo o corpo que está sobre a face da terra. Então, nós precisamos tratar essas questões com mais respeito, com mais temor, com mais tremor na presença do Senhor. A ceia, ela é um ato profético, e todas as vezes que nós visitamos um irmão, oramos, edificamos nossa fé uns com os outros, nós devemos cear. Então, não é uma vez por mês, é todas as vezes que eu me reúno e ali vamos falar das coisas do Senhor, vamos edificar uns aos outros, vamos orar uns pelos outros, vamos estar tratando a palavra ali junto com aqueles irmãos. Não importa se é um, dois, três ou quatro. Importante é que nós estamos reunidos em nome do Senhor Yeshua. Então, quando eu estou junto ali com os irmãos, eu vou selar aquele momento de comunhão, né, que passamos ali um tempo conversando, orando, lendo a palavra, declarando no mundo espiritual que nós ali, aqui estamos reunidos, independente de qual grupo participamos, né? Pode ser de qualquer denominação, mas se reunimos e somos irmãos em Cristo, nós vamos declarar, selar aquele momento, dizendo, falando no mundo espiritual que nós estamos unidos uns com os outros pelo corpo e pelo sangue de Cristo. Então, existe também uma outra coisa que às vezes a gente faz uma correção. Ah, a Santa Ceia. Não, em si ela não é santa. Ela passa a ser santa quando nós participamos dela. Então, é a ceia do Senhor. O Senhor que nos chama para a mesa. E ali, junto com os nossos irmãos em comunhão, nós vamos participar da vida do Eterno, da vida de Yeshua, naquele momento ali. Então, naquele momento da ceia, deve haver alinhamento, perdão, purificação. Mesmo que você já tenha uma disciplina constante de estar verificando a sua vida, pedindo convicção de pecado e pedindo um profundo arrependimento. Sempre lembrar do que Yeshua fez por nós e também da esperança que nos aguarda, né? Ele morreu, ressuscitou e se assentou no trono e conquistou algo para nós e liberou para a igreja. E ele promete que foi preparar-nos lugar e nós vamos viver com ele. Então, nesse momento também, nessa alegria, nós vamos lembrar, né, dessa esperança, dessa promessa. Porque a Bíblia fala lá em 1 Coríntios 11, 26, porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então, é todas as vezes, não é só uma vez ao ano, como a confusão que faz, né, da Páscoa e da ceia, e também não é uma vez por mês, é todas as vezes. Ah, e também não é só no templo, né? É todas as vezes que reunirmos, seja em qualquer lugar. Tem pão, tem o suco,
nós podemos selar aquele momento de alegria. E é uma forma até de nós termos mais cuidado, né? Nós estamos aqui falando do Senhor, nós estamos falando da palavra do Senhor, da vida do Senhor, nós estamos orando. Então tem que ter santidade, tem que ter reverência, porque tudo que fazemos passa uma informação para o mundo espiritual. Precisamos examinar a nós mesmos, entendendo que se pecamos, adoecemos e enfraquecemos todo o corpo de Cristo. 1 Coríntios 11, 27 a 30. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Um detalhe que nós percebemos aqui: participar indignamente. Nós vamos ser culpados do corpo e do sangue do Senhor. Ele diz para examinar, o homem examina a si mesmo. Então vamos lá. Tá na hora da ceia, vamos falar no templo, né? Tá na hora da ceia, o pastor dá aquele tempo ali para você orar, para você verificar a sua vida, né? Ver se você esqueceu de pedir perdão, de fazer sua limpeza. E ele manda você examinar. Então, irmãos, aqui nós não podemos achar ou dar essa autoridade para o pastor ou quem quer que esteja ministrando o direito de dizer para nós podemos ou não podemos. Nós, mesmo que pequemos, nós temos o Espírito Santo. E se nós orarmos e colocarmos o nosso coração diante do Senhor, expondo a nossa vida para Ele, pedindo para Ele trazer à tona tudo aquilo que possa impedir-nos de glorificar Seu nome, o Senhor vai trazer. E nós vamos arrepender. E nós aqui somos exortados: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Assim, quer dizer, fez esse exame, pediu perdão, coma deste pão e beba deste cálice. Então, tem pessoas que deixam de participar da ceia porque não está devolvendo o dízimo. Não, tem que preocupar em consertar, mas não deixar de participar. Se o participar, eu vou estar fazendo circular a vida de Deus e a ressurreição na vida do corpo, então eu preciso procurar o conserto. Eu preciso me alinhar para poder estar sempre ali naquela comunhão, sabendo que independente do momento ali, se eu participar ou não, eu vou estar transferindo ao corpo de Cristo aquilo que eu estou praticando. Continuando o texto, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Então, eu preciso examinar, não é ninguém que vai me apontar. O Espírito Santo tem o papel de me convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, esse papel é do Espírito Santo. E eu vou entender que eu já me consertei. Se eu pedir perdão, o Senhor é fiel e justo e já perdoou o meu pecado, então eu posso participar. Então, nós precisamos entender o que a Bíblia está dizendo, porque nós, às vezes, praticamos certas coisas dentro do grupo por tradição. Do jeito que vem e fomos aprendendo, nós permanecemos. Mas nós não buscamos dentro da palavra se funciona daquela forma mesmo. Devemos escolher de qual mesa queremos participar. 1 Coríntios 10, 21. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Aqui é outra parte que não é o dia que chega da ceia que eu vou me consertar. Eu preciso ter uma vida constante, todos os dias de purificação, de santificação. Então, o processo de santificação, ele é até a volta de Cristo. Mas eu não posso estar paralisado nos pecados da carne, que é pecados que é listado lá em Gálatas,
que é quando eu ainda estou no início da minha caminhada. Se eu já estou há um tempo caminhando com o Senhor e eu ainda sou preso por esses pecados, então tem alguma coisa errada. Então eu preciso fazer uma revisão dos fundamentos básicos, os básicos, fundamentos essenciais, primordiais da minha fé. Porque ou eu recebi um evangelho pela metade, ou não, eu recebi ele completo, mas voluntariamente eu decido não vivê-lo. Então eu preciso fazer isso, porque eu preciso entender que não é o ato dali de comer o pão e o suco, mas a partir do momento que eu sou enxertado, que eu passei pelo entendimento, eu criei, eu batizei, externando aquilo que a palavra diz, e eu vou tomar a ceia, eu preciso já estar evoluindo, verificando os pecados de alma, o pecado do espírito. Então, nós precisamos prosseguir, não é ficar paralisado, né? E buscar alguém que possa nos discipular, né? Para nos orientar realmente como devemos caminhar. Vamos agora falar diferenciar, né? A ceia da Páscoa, que é uma refeição, né? E a ceia do Senhor, que é outra coisa. Êxodo 12, do 1 ao 20. Eu quero ler na Bíblia aqui. Êxodo 12, do 1 ao 20. Irmãos, receba essa palavra, mas não creia só porque eu estou falando. Procure conferir na palavra, ver se está dentro daquilo que Deus estabeleceu mesmo. Do 1 ao 20. O Senhor disse a Moisés e Arão, no Egito, no Egito. Este deve ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passe então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo. Cabeça, pernas e vísceras. Não deixe sobrar nada até amanhã. Caso isso aconteça, queime o que restar. Por isso que, assim, um tempo atrás, quando terminava a ceia, primeiro não dava para criança, é, e se desse para criança, teria que ser o pão separado daquele que não foi consagrado. Terminava a ceia, jogava-se o suco na pia, o pão também, dissolvia ali na água para não ser danificado, como se fosse é, embasado nessa palavra. Mas aqui está falando da ceia, não da ceia, está falando da Páscoa. Ao comer, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Como apressadamente, essa é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Esse dia será um memorial que vocês e todos seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Durante 7 dias comerão pão sem fermento. No primeiro dia, tirem de casa o fermento, porque quem comer
qualquer coisa fermentada do dia primeiro ao sétimo será eliminado de Israel. Convoque uma reunião santa no primeiro dia e outra no sétimo. Não faça nenhum trabalho nesses dias, exceto o dia da preparação da comida para todos. É só o que poderão fazer. Celebrem a festa dos pães sem fermento, porque foi neste mesmo dia que eu tirei os exércitos de vocês do Egito. Celebrem este dia como decreto perpétuo por todas as suas gerações. No primeiro mês, comam pão sem fermento, desde o entardecer do 14º dia até o entardecer do 21º. Durante 7 dias vocês não deverão ter fermento em casa. Quem comer qualquer coisa fermentada será eliminado da comunidade de Israel, seja estrangeiro, natural ou natural da terra. Não comam nada fermentado, onde quer que morarem, comam apenas pão sem fermento. Então, aqui está falando de todo o processo da Páscoa e onde foi instituída. Porque é, aqui existia um contexto. O povo estava sendo preparado para sair do Egito. Então, ele disse: preparem, né, o cabrito ou o cordeiro. Na hora que matar, pega o sangue e coloque nos umbrais e nas vigas das portas, para poder dar um sinal para o anjo que vinha, o destruidor. Porque aí ele saberia que ali era um lugar protegido pelo Senhor e eles não poderiam fazer nada. E as ervas amargas, para lembrar, né, de todo o sofrimento causado ali. É, além das ervas amargas, o pão sem fermento, né? Porque o fermento aqui simboliza o pecado, né? A contaminação. Então, precisaria. Então, aqui já dizia, né? 7 dias de preparação. Claro que lá era o fermento literal. Hoje, tem gente que faz, né? Simbolicamente, tirando o fermento. Mas o que que o Senhor estava mandando? Era tirar o pecado do meio da sua casa. Ali você ia estar fazendo a Páscoa, comemorando a ceia da Páscoa, com esses elementos, explicando o significado de tudo aquilo ali para as novas gerações. Então, era para você já estar vestido com a sandália nos pés, amarrado o cinto na cintura, com o cajado na mão e comendo apressadamente, e não era para sobrar nada, e o que sobrasse era para queimar. E ali, para poder, na hora que o Senhor desse a ordem, todos começassem a sair daquele ambiente. Então, a ceia hoje do Senhor, ela representa isso para gente. A nossa. É, é, é uma informação que eu estou passando para o mundo espiritual que eu saí do Egito. Eu saí do mundo do pecado. Eu tenho uma nova vida. Então, a palavra hoje do Senhor, ela é o pão. As ervas também eu posso considerar como a palavra, porque ela vem e quando precisa me confrontar, entra doce, mas chega no meu íntimo, ela é amarga, porque ela vai desestruturar a minha vida para que eu possa me consertar, para que eu possa me alinhar. E o sangue, hoje, né, representado pelo suco, representa a aliança que nós fizemos. Olha, Satanás, eu estou abrindo mão da minha aliança que eu tinha com você e agora eu estou num novo reino e eu faço aliança com o Deus de Israel. Então, este suco simboliza esse sangue que vai me proteger, que vai me selar, me separando, né, me guardando dos seus ataques. Então, há um simbolismo, mas são duas coisas diferentes. Tanto que a Páscoa é uma vez por ano. Às vezes ela cai em março, outras vezes ela cai em abril, porque é segundo o calendário de Israel, né? Segundo os meses que são diferenciados da nossa forma do calendário. E a ceia é a ceia do Senhor é todas as vezes que nós nos reunimos. Irmãos, isso é tão sério que antigamente a gente pensava assim: meu Deus, como que eu vou poder celebrar?
sem o pastor estar presente, na casa, não tem como. Irmãos, é todas as vezes que nos reunimos. E o Senhor não fala, tem que ter um líder, tem que ter um pastor. Não. Se eu reunir, se eu estou ali falando no nome do Senhor, se eu estou ali orando, se eu estou relembrando o que Cristo fez por mim, da onde eu saí, aonde Ele me colocou e como eu estou prosseguindo nessa vida de santidade, eu preciso selar esse momento. É passar o sangue. Selar é passar o sangue, né? E este sangue é que me protege, este sangue é que me cobre, né? A ceia do Senhor foi instituída logo após a ceia da Páscoa. Está em Lucas 22, do 17 a 20. Diz assim: E tomando o cálice e havendo dado graça, disse: Tomai e repartiu entre vós, porque vos digo que já não bebereis do fruto da vide até que venha o reino de Deus. E esse reino veio, né? Porque Yeshua foi, venceu tudo, subiu, tomou o seu lugar no trono e instituiu, né, a igreja como a representante dele aqui, deu à igreja o poder, né, e a autoridade que ele conquistou. E a partir desse momento, todos nós que cremos, batizamos e estamos unidos a Cristo e colocamos isso em forma da ceia, do dom do Espírito Santo, nós podemos declarar em nome de Yeshua Hamashia que o reino de Deus já está. Nós, aonde nós fomos, nós estabelecemos esse reino. Aonde nós pisamos os nossos pés, dizendo assim, aonde nós trazemos o propósito do Senhor, onde manifestamos, ali se manifesta o reino. Então, eu vou fazer isso tomando, né, e dando graças, né, ao Senhor, tomando pão e, havendo dado graça, partiu e lhe disse, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. E aqui o Senhor ensina e sela esta palavra como sendo é, o sangue mesmo, né? Fechando isso aí, o sangue mesmo selando isso diante do Senhor. Então, quando eu tomo, eu participo da ceia, eu preciso entender que a vida de Deus, né? O poder, a ressurreição, tudo está ali sendo comunicado. Mas é um processo que vem de eu ouvir a palavra, de eu arrepender, de eu tomar a decisão que eu quero sair desse Egito, ali eu batizo, eu passo pelas águas, como eles passaram pelas águas do Mar Vermelho, e aí depois disso eu vou participar, eu vou me alegrar, eu vou festejar com essa refeição, né? Que simboliza uma refeição, dizendo para o Senhor: Eu sou tua. Tu é o meu Deus, nós estamos unidos, nós estamos selados. Então, a ceia, como também o dom do Espírito, é algo que sela no mundo espiritual aquilo que nós professamos, em nome de Yeshua Hamashia. Amém? Que o Eterno nos abençoe, nos capacite, irmãos, a viver essas verdades com profundidade. Eu estudo, tenho estudado, tenho uns 3 anos estudando esse tema sobre ceia, e sei que não sei nada, né? Que preciso aprender. Assim entendo que quando eu aprendo, quando eu busco na palavra, haverá revelação no meu espírito. E eu tenho um sentimento. Quando é que aquilo me satisfaz? Até hoje, com esse estudo, com tudo que eu já li na Bíblia e tudo, e com livros que pastores já tiveram revelação, eu não sinto que eu sei, que o meu espírito está satisfeito com essa revelação. Eu quero que o Senhor revele mais, eu quero que o Senhor mostre mais, para que isso realmente, quando eu disser, quando eu falar sobre esse assunto, realmente eu transmita vida.
Porque é assim que a palavra funciona. Primeiro, eu preciso receber revelação daquilo que eu estou buscando aqui, para eu ter autoridade, porque já veio em mim, já se tornou algo vivo, e aí eu vou transmitir. E aí o espírito da pessoa vai receber. Então, é importante a gente empenhar em buscar essas verdades, em estabelecer dentro de nós essas verdades. Que o Eterno nos abençoe hoje e para todo o sempre. Amém.